Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Só até aí, irmãos. Eu sei, você sabe, que esse 3 versículos está incorporado no Cleverson no texto todo, no livro todo de Efésios, capítulo 6, nos 6 capítulos que ele tem, né? Mas eu não quero me adeter muito no contexto anterior e posterior, ainda que, claro, citarei alguma coisa, mas eu quero pegar esses 3 versículos, o que Paulo estava passando para os nossos irmãos de Éfeso a respeito da vocação deles. E essa vocação, ao nós lermos o texto e os capítulos anteriores e posteriores, nós vamos ver que ele está falando não propriamente dita do ministério, o segundo ministério, ministério de pastor, ministério de líder, ministério disso, daquilo. Não, ele está falando do primeiro ministério, do servir, da vocação, perdão, que nós fomos chamados. Este primeiro. E aqui vai a primeira pergunta, ou a única pergunta: como eu e você estamos levando, estamos vivendo nesse mundo perverso e corrompido a nossa vocação? Paulo dizia: rogo-vos, rogo-vos. E lá no original é como se Paulo estivesse suplicando, não estava dizendo: ó, irmãos, quem sabe vocês, né? Vocês andam de uma forma digna, quem sabe, olha, uma opinião minha, um conselho meu para você. Não, é como Paulo estava dizendo: irmãos, eu rogo para vocês, expressando a urgência, expressando a necessidade, expressando a importância e a base de toda a fé cristã. Era isso que ele estava dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele rogava o quê? Que andeis como é digno a vocação com que fostes chamados. Irmãos, o que pode levar eu e você a não vivermos de uma maneira digna a nossa vocação? Tudo pode. As lutas, os problemas, as dificuldades da vida, problema na família, doença, perseguição, luta, contenda, o que pode? Tudo isso pode, irmãos. Tudo isso pode enfraquecer a nossa fé. Mas Paulo era Paulo, não só tanto quanto um QI mais elevado, como um servo de Deus. E não foi à toa que ele produziu entre 2 vírgulas o seguinte: eu, o prisioneiro do Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui, que queria passar também para os irmãos? Ele está dizendo: irmãos, eu rogo para vocês, eu peço para vocês andar de uma maneira digna, porque olha para mim, preso do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta, estava preso literalmente. Em outras palavras, ele estava dizendo: gente, eu estou preso e estou vivendo de uma maneira digna o Evangelho, vocês não estão.
para mim. Em outros versículos adiante, ele fala dessa prisão. Ali no versículo 13, do capítulo 3, diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. As tribulações que Paulo passava, as lutas que Paulo passava, as dificuldades das piores possíveis, não servia para desanimar os nossos irmãos na fé de Éfeso, mas Paulo estava dizendo, em outras palavras, parafraseando: olha, eu vivo de uma maneira digna o Evangelho, a vocação ao qual eu fui chamado, e isto não deve ser para vocês de tribulação, para vocês desanimar, mas muito pelo contrário, isso deve servir de fortalecimento, de glória para vocês. E aqui ele diz: gente, meus irmãos, eu rogo para vocês, eu imploro e digo para vocês, que eu preso, estou rogando para vocês, que vocês venham viver de uma maneira digna a vocação a qual vocês foram chamados. Como nós estamos vivendo a nossa primeira vocação, irmãos? O nosso chamado. Aqui Deus faz a pergunta para nós: ah, pastor, mas as lutas são grandes. Eu sei, irmão, eu passo a mesma coisa. As dificuldades são grandes. Sei, irmão, eu passo também. Mas Paulo estava preso, irmãos, de uma forma indigna. Ele não era ladrão, ele era um malfeitor, preso, passando por grandes tribulações, pelo simples fato de servir a Cristo. E eu e você, irmãos, devemos ir, como diz o texto, versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Nós temos que andar de uma maneira digna a nossa vocação. E qual a maneira digna, ou quais pontos que é digna a nossa vocação? É ser humildes, ser mansos. Não ser pessoas arrogantes, bravos, em demasiado, perdendo a paciência, perdendo a temperança. Se assim fizermos, irmãos, com certeza nós não estamos vivendo de uma maneira digna a nossa vocação, ainda por mais que nós fizemos a segunda vocação, o segundo ministério, muito bem. Lembre-se, Paulo está falando aqui da vida do cristão, não do pastor, não do missionário, não da líder do ciclo de oração, não disso e não daquilo. É o chamado primeiro. Meus irmãos, eu já vi pessoas abandonando a fé, porque muitos dos seus líderes até executavam muito bem o seu ministério, o seu segundo ministério, mas o primeiro, eles não eram humildes nem mansos, como era o caso do exemplo que eu citei aqui com a porta fechada. Pessoas deixavam, até naquela noite, foi uma noite, e a pessoa que estava visitando não suportou, chegou a se pôr em pé, repreendeu o pastor, falou algumas coisas, foi embora, nunca mais mostrou os pés, pelo menos ali na nossa congregação. Não sei se foi para outro, acredito que não. E daí, meus irmãos, o que adianta levar o segundo ministério muito bem, mas o primeiro não ser manso, não ser humilde? E aqui humildade, irmãos, não é uma humildade fingida, não é uma humildade disfarçada, mas é uma humildade de coração, é viver de uma maneira humilde.
E humildade aqui, queridos, é humildade de espírito, não é humildade no sentido de passar fome, de não ter nada que comer e nada para vestir. Não é essa humildade. Eu conheço muita gente que não tem e que são mais arrogantes que aqueles que têm. A humildade é humildade de espírito, conforme Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Humildade de espírito, ser manso, ser longânimo. Bendito seja Deus. Com quem? Suportando-vos uns aos outros. Sabia que o nosso maior desafio não é servir a Deus, irmãos? Provavelmente dito. Nosso maior desafio é servir os irmãos em amor. Nosso maior desafio é suportar os irmãos. Esse é o maior desafio, irmãos. Amar a Deus é bom, Ele morreu na cruz por mim. Amar a Deus é maravilhoso, o Espírito Santo está comigo a toda hora. Amar a Deus é maravilhoso, Ele me deixou a Bíblia que me ajuda, que me orienta na minha família, na minha vida cristã, na minha vida conjugal, na minha vida de como pai, enfim, me ensina a ser um cidadão melhor. Deus é maravilhoso, servir a Deus é maravilhoso. Imagina você servindo a Deus sozinho, você num lugar, num planeta, você ia servir a Deus a mil maravilhas. Você ia dar glória a Deus, passar sempre dando glória. O problema é servir a Deus, mas ter que suportar em amor uns aos outros. O problema é eu, o problema é você. O problema é que às vezes eu não quero engolir você, você não quer me engolir. O problema, irmãos, é que às vezes eu não sou manso com você, você não é manso comigo. Eu não sou humilde com você, você não é humilde comigo. O problema somos nós, queridos. Servir a Deus sem pessoas é fácil. Servir a Deus com pessoas tão pecadoras como nós, aí está o grande problema. Meu irmão, e nós nos dá para entender muito bem o que Paulo está dizendo aqui, que estava rogando aos irmãos, rogo aos irmãos, peço para vocês, por gentileza, a importância disso, que vocês devem viver de maneira digna, e aí logo ele cita, viver humilde, manso, longânimo, suportando-vos uns aos outros. Eu acredito que no meio da igreja de Éfeso tinha alguns irmãos, ou por que não dizer muitos irmãos, que não estavam vivendo de uma maneira digna no chamado, porque tinham contenda com outros. Senão Paulo não tinha escrito isso. E é um grande desafio no século XXI, irmãos, na igreja brasileira, na nossa congregação. O grande desafio é eu suportar os irmãos, é os irmãos me suportar em amor, ser humilde, ser manso. Eu pergunto para vocês, por que há tantas denominações neste Brasil, meu Deus? Esses dias eu estava lendo, faz tempo, não me lembro quantas, mas era tipo, se alguém sabe me ajudar, mas era assim, ó, milhares de igrejas, ou melhor, centenas e centenas e centenas de denominações, irmão Cléber. Se todos arrogam para si pregar a verdade, se todos arrogam para si que pregam Jesus Cristo, se todos rogam para si que a minha igreja é boa, que a minha igreja é correta, a resposta está justamente aqui, porque eu não suporto em amor
porque eu não vivo de uma maneira digna a minha vocação, porque eu não sou manso, porque eu não sou nada humilde. Os irmãos não vão com a cara dos irmãos, os irmãos não vão com a minha. Eu saio daqui e fundo da igreja. É muito simples. E daí eu procuro conviver e viver só com as pessoas que me bajulam. Mas suportar em amor, que é isso? Vai andando. Para que eu vou servir a Deus na congregação depois, se tem a de Fátima ali, se tem essa, se tem aquela, tem a de Vales, que tem estupido de gente lá, eu vou estar lá no meio, vai ser, por quê? Por que eu vou suportar a Miriam? Por que eu vou suportar a A e B? Por que eu vou ser humilde, me humilhando porque eu errei, porque eu falhei com o irmão? Por que eu vou ser humilde e me humilhar? Ser manso. Mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Porque alguma coisa está em jogo. Se nós achamos que Deus se deixa escarnecer, estamos enganados. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Você acha que eu concordo com essas centenas e centenas e centenas de denominações? Eu digo de cima do púlpito, do microfone, eu sou totalmente contra, absolutamente contra. Porque se você pesquisar, 99,9% são pessoas que se rebelaram, que não foram humildes, que não foram mansos, que não quiseram se sujeitar, que não quiseram nada, que querem só dividir a igreja, querem uma igreja para chamar para si. Não, eu tenho a minha igreja, a minha denominação, a minha. Tu vai para a igreja, para a placa, tudo do inferno. Não, esquece isso, irmão. Isso é o segundo ministério. O primeiro é este. Como disse, sempre é um preço a pagar, sempre há algo em jogo, sempre. E nós iremos colher aquilo que nós plantamos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós não vivemos de uma maneira digna a nossa vocação, não vivemos em humildade, em mansidão, não somos longânimos, não suportamos uns aos outros, nós perdemos a unidade do Espírito. Que esta unidade do Espírito é mantida através do quê? Pelo vínculo da paz com os irmãos. Pois bem, um dos líderes da igreja primitiva, João, chegou a dizer na sua carta que se eu digo que amo a Deus e não vejo, e não amo meu irmão que vejo, sou mentiroso. Os irmãos entendem a seriedade da palavra? Nós entendemos, irmãos, a seriedade de viver uma vida conforme a vocação a qual nós fomos chamados a viver. E eu sempre bato na tecla, entre nós haverá de soluções, haverá brigas entre nós, haverá discórdia entre nós, haverá momentos de confusão, de eu não entender o que você está me falando, que você não entendeu o que eu estou falando, de você se ofender com o que eu falei, e eu me ofender com o que você fala. Isto pode acontecer. E isso acontecia na igreja primitiva. Isso aconteceu com Paulo quando brigou com Barnabé a respeito de Marcos, João Marcos. Paulo, vamos levar João Marcos. Não, da outra viagem ele nos abandonou. Não quero mais saber desse cara. Se apartaram.
Barnabé e Paulo. Se eu tiver errando os nomes, eu não se perdoa. Aí Paulo pegou Silas, né? Isso. Paulo aí, o companheiro pegou Silas e Barnabé pegou João Marcos, que foi o escritor do Evangelho. Então há isso. Mas quando a gente também lê as cartas de Paulo, uma das cartas, eu não me lembro agora, ele diz também que João Marcos, que a qual na casa da mãe dele havia uma congregação, traga ele porque ele é muito útil no Evangelho, dando a entender que não sei quanto tempo depois eles se reconciliaram novamente. Paulo perdoou, reconheceu o seu erro, enfim, mas houve reconciliação. Então pode acontecer, irmãos, entre nós. Entre Paulo e Pedro também houve ali uma discordância muito grande, que acho que foi em Atos ali que diz que Paulo chegou a repreender Pedro na cara, diz o texto, né? Sem firula. Então, mas irmãos, o que é suportar, irmãos? Suportar é exatamente isso, irmão. Não é tudo mil maravilhas, mas às vezes se machuca. Mas nós devemos de ser humildes e pedir perdão, ser manso e receber o perdão e dar o perdão, ser longânimo com as pessoas, suportando em amor aos nossos irmãos. Para quê, irmãos? Para que tudo isso nós vamos manter, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Louvado seja Deus. Você está brigado comigo, eu estou brigado com você. Aí eu prego e digo que eu tenho o Espírito Santo. Você prega na tua igreja e diz que tem o Espírito Santo. Mas como assim? Se não há uma unidade no Espírito, no amor, pelo vínculo da paz. Vocês não entendem, queridos? Como nós devemos de guardar, de observar o nosso primeiro chamado, o chamado de servir a Deus, o chamado de levar a sério a nossa vocação. Tem gente que não congrega porque não consegue conviver com outras pessoas, porque não consegue perdoar, porque não consegue ser perdoada ou perdoado. Abandona a fé, irmãos, porque brigou com A ou com B, e não é manso e nem humilde o suficiente para pedir perdão, para chamar essa pessoa, conversar e tentar se acertar, vem cá, olha, eu errei contigo, puxa vida, me perdoa, olha só, enfim, conversa, tenta, porque isso está, irmãos, vinculado à nossa vocação, à nossa vida com Deus. Louvado seja Deus. Tem algumas pessoas, tanto na igreja como na empresa onde eu trabalho, como na minha família, dizem que eu sou muito direto, muito seco, muito isso, muito aquilo. Às vezes não, é o meu jeito de ser. Mas eu prefiro, irmãos, ser um pouco mais direto, mas não a intenção de ser arrogante, não a intenção de dizer eu sou o melhor, ou alguma coisa desse tipo. Não é nesse sentido. É no sentido de resolver a questão, de sair do blá 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 e ir para o assunto que realmente interessa. Não tampar o sol com a peneira, não fazer negociado. Não vamos nos enganar, amados irmãos. Não vamos nos enganar. Eu me engano, você se engana, nós nos enganamos. Mas se nós não cuidarmos bem da nossa primeira vocação, do nosso primeiro chamado, de conviver bem com os irmãos, eu fui chamado para amar você, você foi chamado para me amar. Se nós lermos aqui a palavra de Deus, irmãos, no capítulo 2 e no versículo 11,
Paulo está explicando que, mediante a cruz de Cristo, Deus uniu dois povos inimigos, os gentios e os judeus. Havia, irmão Pedro, a separação imensa dos gentios e dos judeus, uma distância absurda. A cruz de Cristo serviu para quê? Para unir esses dois povos, para fazer desses dois povos que eram inimigos, que eram hostis uns aos outros, para fazer um só povo. Os irmãos, por favor, estão compreendendo, irmãos? Por que Paulo estava dizendo, irmãos, eu rogo para vocês, eu imploro, mostro para vocês a importância de vocês viverem de uma maneira digna a vocação na qual vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros. Quem sabe, irmãos, pela escrita de Paulo no capítulo 2, quem sabe havia ali na igreja de Éfeso gentios e judeus que não estavam se encaixando, não estavam se dando. O judeu batendo no peito, não, mas eu sou o povo escolhido, eu sou o povo de Abraão, eu sou a descendência de Abraão, eu sou isso, eu sou aquilo, aquele outro. Mas e os gentios, não, mas eu também, Cristo morreu por mim, aquele negócio todo, e quem sabe havia essa confusão entre os nossos irmãos de Éfeso. E Paulo escreve, gente, por favor, gente, a vocação de vocês é viver bem com vocês, a missão de vocês é manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, gente. Vocês estão brigando, vocês têm que se suportar, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser mansos. Ainda que de repente há uma intriga ou outra, uma questão ou outra, mas mesmo assim vocês devem se suportar em amor, isto é, amar acima das divergências. Bendito seja Deus. Podemos ter uma divergência com um ou com o outro. Por exemplo, eu tenho uma divergência muito grande com a Raíssa. Olha a camisa que ela está usando lá, vai te converter, irmão, vou botar uma vermelha aí. Eu tenho uma divergência muito grande com ela, mas o amor em Cristo, o amor de Cristo está acima dessa divergência. Não, eu estou brincando aqui, né, mas só para usar um exemplo chulo. Né, irmã Evinha? Divergência a gente tem, concordância a gente não pensa igual. Agora nós vamos se tornar inimigos? Não, eu vou suportar. Vou suportar em amor. Ou seja, o amor é assim. Irmão Kleber, nós vamos manter o vínculo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz é maior. Entre nós não há, irmãos, ou não poderia haver brigas, contendas ao ponto de nós nos separarmos, ao ponto de nós sairmos. Essa é o primeiro chamado, e por que não dizer o principal e o único chamado? Os demais ministérios, aí é muito desse aqui, aí flui, aí vai longe. Amém? Meus irmãos, não se deixe enganar, porque tem pastores aí que tem 100 mil seguidores no YouTube, 2 milhões de seguidores no Insta, tem não sei mais quanto. Não se deixe enganar, porque depois que desliga a câmera do celular, aí vai estar o verdadeiro homem de Deus. Não estou generalizando nada disso, eu só estou dizendo que muitas vezes as pessoas botam uma capa, ligam a câmera para fazer o seu vídeo e parece uma maravilha, mas quando desliga, vem a verdadeira pessoa. Então não vamos nos deixar enganar, não, de jeito e maneira. Vamos ver, vamos conviver, vamos estudar, vamos, entendeu, amados? Então esta é a palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite. Glória a Deus por isso, e que eu e você devemos guardar nos nossos corações essa verdade.
A verdade é essa aqui, irmãos. Viver de uma maneira digna do nosso chamado. Primeiro chamado é me dar bem com os irmãos. Primeiro chamado é ser humilde, com respeito aos meus irmãos. Primeiro chamado é ser manso com os irmãos. Suportar. Amém, amados? Para que o Espírito, para que a unidade do Espírito possa estar sobre nós. O Espírito Santo. Nós vemos aqui, está em letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo. Amém?